Agora, 7 espíritos? Como assim 7 Então, espíritos? isso é uma boa pergunta, né? Porque parece, mas não é um espírito só? Ou tem espíritos aí no meio? É o número 7, né, gente? Esse é um número que para os judeus era muito importante. Aí você vai dizer, tá, mas Deise, o Apocalipse está escrito em grego? Sim, mas foi escrito por um judeu. Por um judeu, exatamente. Né? Então ele usa as estruturas literárias, culturais que ele tem. Uhum. E principalmente quando se trata de textos religiosos. Claro que vai remeter sempre às coisas. Não vou nem falar de judaísmo, porque judaísmo é uma coisa posterior, mas as coisas, inclusive, que já tinham sido mencionadas na Bíblia. Uhum. O número 7, o 7º dia, Noé também, né, fecha a porta da arca no 7º dia. Enfim, são várias vezes que o número 7 se repete. Sim. Que é um número fácil de entender, né? A gente já sabe que o número 7 significa perfeição, né? A ideia da plenitude. Então, quando Jesus fala dos 7 Espíritos de Deus, o que ele está se referindo é essa manifestação plena do Espírito. Isso, exatamente. Né? A perfeição da manifestação do Espírito. Né? É dessa forma que ele se apresenta. E isso faz muito sentido porque, irmãos, o que dá vida para a igreja? Se não o Espírito. Aliás, a vida cristã, né? Não estamos falando só da organização ou do grupo. Nós estamos falando que todo cristão precisa ser guiado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito que traz a vida. Mas a inauguração da igreja veio no Pentecoste, exatamente. Com a descida do Espírito Exatamente. Santo. E depois a era dos gentios foi inaugurada de uma forma muito semelhante ali, em Cornélio. Exatamente. Então, ou seja, não existe vida na igreja sem o Espírito de Deus. E o que Jesus chama essa igreja aqui é de uma igreja morta. Gente, e é interessante porque ele fala que eles fazem obras. Sim, e é uma igreja visitada pela plenitude do Espírito para chamar a atenção justamente sobre esse aspecto, que é um aspecto de hipocrisia. Vocês têm o Espírito, porque eu sou o Senhor da igreja, Cristo se movimenta entre os candelabros, entre as estrelas, tem os 7 espíritos, e ele diz, eu sou o Senhor da igreja, eu disponibilizei o meu Espírito para vocês em plenitude, e vocês são mortos. Exatamente. Ou seja, né, é o contraste, diz, não é possível. Nunca foi o desejo de Deus que a igreja vivesse o seu estilo próprio. É interessante porque igreja morta, gente, não quer dizer igreja que está a ponto de fechar as portas, que ninguém mais frequenta, que o pastor está pensando em pedir demissão. Não, nada disso. É uma igreja que está morrendo. Não, pode até ser, né? Mas sim, mas nós estamos falando de uma igreja onde tem pessoas aqui. E de uma maneira representativa. O que ele está chamando a atenção principalmente é exatamente esse jeito de viver da sua própria maneira. Essa autoconfiança que eu faço do meu jeito dá certo. É aquela igreja... Nossa, agora a gente vai tocar numa ferida aqui. É aquela igreja que faz sem o Espírito. Exatamente, porque a Bíblia deixa claro. Tem reunião, tem louvorzão, tem gente caindo à torto e à direito, e o Espírito está fora. E às vezes com todas as glórias e sons e tudo. Porque ela tem fama de viva. Exatamente. Jesus diz, os outros acham que vocês são muito vivazes, muito cheios da vivacidade do Espírito, mas diante de mim vocês estão mortos. E a palavra de Deus sempre falou que o Espírito Santo não só é quem dá os dons conforme lhe apraz, ou seja, a vontade é dele. É ele que capacita os cristãos para fazer o trabalho de quem? Dele. Alguém já falou uma vez que o livro de Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque fica muito claro no livro que é o Espírito quem está conduzindo. Inclusive o apóstolo Paulo, na próprio livro de Atos, em determinado momento ele está indo para uma outra região, né? Que ele está indo para o Oriente, e o Espírito Santo diz, não, Paulo, não é por aí.
Eu quero que você vá para o Ocidente. E depois ele tem aquele sonho do homem da Macedônia. Mas antes dele ainda Pedro também, né? Tava lá orando em Jope, de repente ele tem uma visão e de repente ele recebe uma mensagem, vambora, você tem que ir para casa de Cornélio, que Deus quer fazer alguma coisa lá. E eu imagino que ele foi todo sem entender o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Sim. Mas é a direção do Espírito Santo. O livro começa com justamente, né, o início do livro falando da ascensão de Jesus e a chegada do Espírito e como é que o Espírito está conduzindo até o final da história que não foi terminado de registrar, porque está acontecendo, né? Mas voltando aqui para Sardes, eu fico imaginando que se a gente fosse comparar talvez com algum movimento atual, não vou citar nome de movimento nenhum, fiquem calmos com relação a isso, mas é uma igreja tão bem afamada entre os homens que é aquela igreja que todo mundo quer estar. Tá gostando desse conteúdo? Você pode assistir o episódio completo clicando em alguma parte aqui da tela ou no link da descrição.